O nosso tema hoje é essa tragédia. Eu queria situar vocês, antes eu preparei aqui um PowerPoint para vocês não ficarem perdidos, mas eu queria situar vocês, que essa é uma tragédia, né, do século V a.C., e que a gente tem, dentro da Grécia, dentro da literatura grega, a gente tem alguns gêneros literários. Então, por exemplo, a gente começa com o gênero épico, que todos vocês conhecem, porque é Homero, Hesíodo, Ilíada, Odisseia, né? Teogonia, os trabalhos. Aí a gente tem um outro gênero, que é chamado de lírica, que tem lírica coral, lírica monódica. E no século V, nasce na Grécia o teatro. E o teatro nasce com 3 gêneros, né? A comédia, a tragédia e o drama satírico. E isso é, o teatro e as tragédias, que é o que nos interessa, são um fenômeno do século V, relacionado indissociavelmente com a democracia ateniense, tanto que não é à toa que o período áureo, né, do teatro grego e, portanto, da tragédia, vai desde que a Grécia ganha a guerra contra os persas, no começo do século V, 490, 480, e termina esse auge em 404, quando Atenas perde a guerra do Peloponeso. Então, esse movimento artístico, literário, está completamente relacionado com a polis de Atenas, a polis democrática, tá? Bom, dos autores, que existiram vários autores de tragédia, mas para nós chegaram 3, que acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar. Ésquilo, o primeiro deles, o mais antigo, depois Sófocles, que é quem nos interessa hoje, e, por fim, Eurípides. E essa tragédia, Édipo Rei, eu escolhi essa tragédia porque ela é uma tragédia que todos já ouviram falar. Pelo viés de Freud, no mínimo, né, o tal do complexo de Édipo, mas Édipo já a Laís reclama um pouco, vai começar a falar dos amiguinhos, porque é muito difícil falar de literatura grega sem falar uma série de nomes, né? Então, mas não tem jeito. Mas o Édipo já é um amiguinho conhecido, né, Laís? É praticamente íntimo, né? Então, é sobre essa tragédia que eu vou falar hoje. E eu pensei assim, eu pensei como ser mais eficiente nessa fala. Então eu preparei um PowerPoint dando umas explicações assim de como é constituída uma tragédia, as partes da tragédia, e eu vou seguir com vocês parte por parte. Então, aqui, essa tragédia, né, de Sófocles, ela foi escrita, a data exata é impossível de saber, mas é entre 430 e 425 a.C. Essa é uma representação também muito conhecida, né, de uma cerâmica grega, onde a gente vê o Édipo conversando com a Esfinge, que é uma passagem muito conhecida e que está aqui nessa tragédia também. Vamos ver se funciona. Então, aqui eu coloquei essa maldição dos Labidácidas. Olha que nome bonito, hein? O que é isso? Tem 2 famílias míticas que dão motivo, oferecem enredo para várias tragédias das que chegaram até nós. Uma é essa, que é a família do Laio, que vai dar origem a Édipo, né? E que é chamado Maldição dos Labidácidas, porque realmente todo esse ramo, até os filhos de Édipo, que estão aí, Eteocles, Polinices, Antígona, Ismene, conhecem uma vivência, uma existência de grandes desafios e infortúnios, por isso a maldição. E aí eu quero até comentar com vocês que para os gregos era normal, assim, era comum a ideia de que algo, um erro, e que em grego se diz hamartia, né, um erro trágico, ele poderia continuar nos descendentes daquele que cometeu o erro. Isso hoje, através da psicologia transgeracional e constelação familiar e essas coisas, isso parece, de alguma forma, ser resgatado, né? Então, tem temas familiares que acabam se repetindo, tá? E então, o que aconteceu aqui? Eu vou contar, antes de entrar na tragédia, qual é a origem disso. Bom, primeiro que
A família descende lá da união de Áries e Afrodite, 2 deuses, né? Áries era o amante de Afrodite. Eles têm, entre outros filhos, Harmonia, é uma deusa que se casa com o mortal Cadmo. Aí, entre vários filhos que tem Cadmo, inclusive uma delas é a mãe de Dioniso, Semele, mas tem o Polidoro, que vai ter como filho Labdaco e que vai ser pai de Laio, que vai dar origem a Édipo. Onde começa essa maldição? Laio, na casa de Laio, na casa, na verdade, de Labdaco, eles hospedam um jovem chamado Crisipo. E Laio se apaixona por esse jovem e rapta. Aí vocês vão me perguntar, nossa, então por isso é porque havia homofobia? Não, não é esse o problema. É que existia, e isso era muito forte na Grécia, a ideia de que a hospitalidade era um valor sagrado. Sagrado e sobre os auspícios de Zeus, que tinha até um epíteto, Quissênios, que significa aquele que protege os que hospedam e os que são hospedados. Então, esse valor, sabe, de hospedar e ser hospedado, era algo que era protegido pelo próprio Zeus. Quando, né, o Laio rapta um hóspede, ele acaba cometendo uma transgressão, uma híbris, quem me conhece sabe, conhece bem esse termo, né? Uma desmedida, e isso traz para o âmbito da família uma maldição. E aí, Laio vai até eu vou contar a história, daí a gente vê a tragédia. Laio vai, certa vez, ao oráculo mais famoso da Grécia Antiga, que é o oráculo de Apolo em Delfos, e o oráculo diz a ele que se ele tivesse um filho, esse filho o mataria. Ele se casa com a Jocasta, como está aí, né, escrito, e tenta evitar de toda forma que ela engravidasse. Um dia escapa, ela fica grávida e tem Édipo. Isso, tanto no mito até como na vida histórica cotidiana, era conhecido na Grécia Antiga. A ideia de que quando uma criança nascia com alguma maldição pesando sobre ela, com algum oráculo desfavorável, existia essa ideia de expor a criança. O que significa isso? A criança era deixada, abandonada à própria sorte, geralmente num monte. Essa criança provavelmente ia morrer ou de fome, ou ser comida por algum animal lá da montanha, etc. Mas não é o que acontece com Édipo. E querem saber outro personagem mítico que acontece a mesma coisa? Aquele príncipe troiano Paris, que também foi exposto, porque a mãe teve um pesadelo, que se ele vingasse seria a destruição de Troia, ele foi exposto. Mas assim como Édipo, foi salvo por um pastor, ok? Bom, e aí, quando ele nasce, muito triste, assim, para a psicanálise isso é um prato cheio, porque ele é renegado, vai ser exposto e mais, os pés dele serão perfurados. E isso era uma forma, a representação dessa perfuração dos pés de Édipo, era uma forma como eles carregavam na antiguidade uma caça. Perfuravam os pezinhos, passava lá um fio e punha no ombro, né? E isso foi feito com Édipo. E daí eu vou mostrar para vocês, tem uma tela mostrando isso, mas daí vem a própria origem do nome do nosso personagem. Em grego, Édipo é oidipos. Oidipos vem do verbo oideo, que quer dizer inchar, e pus, que é pés. Então, etimologicamente, Édipo significa aquele que tem os pés inchados, por esse fato que eu acabei de contar. Só que aí o pastor de Laio, que era para dar fim na criança, tem pena daquela criança e entrega para um outro pastor que era de Corinto. Porque esse pastor, os dois se encontram lá no monte, um com Édipo, outro lá com as suas ovelhas, sei lá. E aí o pastor de Corinto fala que os reis de Corinto estavam sofrendo muito, porque eles não conseguiam gerar filhos. Aí o pastor de lá fala, por isso não, aqui está a resolução do problema, deu a criança foi para Corinto e foi criada com muito amor, como se fosse realmente o próprio filho do rei e da rainha, e tudo ia muito bem em Corinto, até, olha, eu estou fazendo um resumo inteiro, depois a gente entra na tragédia. Eu ia contar só o começo, mas achei que, né? Eu tô gravando. Tá vendo? Aí, ó. Não, por enquanto tá tudo bem. Se não tiver, vocês me perguntem, ok? Bom, aí o que acontece? Estava indo tudo muito bem até que um dia
um cara lá numa bebedeira, numa festa, fala para o Édipo que ele é adotado. E isso mexeu muito com a cabeça dele. Ele chegou para o pai e para a mãe e perguntou: oh, escuta, me falaram aí que eu sou adotado. Não, de jeito nenhum. Os pais negaram no último isso, mas ele, inquieto e com a têmpera que ele tem, ele não se deu por convencido e resolveu ir até o oráculo de Apolo em Delfos e perguntar para o oráculo. O oráculo nunca, não sei se vocês costumam frequentar oráculos, mas cartomante, jogar I Ching, tarô também serve. Claro que, né, uma versão moderna, mas claro que quando você vai numa cartomante, quando eu era criança, eu ia lá numa cartomante, o que ela falava não importava, eu interpretava do jeito que ia ser o que eu queria ouvir. E assim acontece com os oráculos, porque os oráculos, assim como os sonhos, eles são ditos em linguagem simbólica e demandam uma hermenêutica, demandam uma interpretação, né? E o oráculo nunca vai falar claramente, não, você não é mesmo filho de Políbio e Mérope, ou você é... Não, o oráculo fala assim, ele pergunta e o oráculo responde: matarás teu pai e casarás com tua mãe. Olha que oráculo terrível, né? É isso que a Pítia fala, a Pítia, a sacerdotisa de Apolo, fala. Ele sai de Delfos, em vez de voltar para Corinto, ele toma a direção oposta para fugir do destino, porque ele devia ter perguntado, mas então ótimo, casaria com minha mãe, matarei meu pai, mas quem são meus pais, né? Quem são meus pais, minha mãe e meu pai? Não, ele não pergunta, então ele toma a atitude de ir numa outra direção, chega numa encruzilhada e encontra uma comitiva. Essa comitiva, composta por 5 pessoas, tinha lá uma pessoa mais velha, um senhor que tinha um cetro, etc. e tal, e nessa era uma passagem estreita. Um dos serviçais desse rei empurra o Édipo. E quando o Édipo fica bravo e vai passar de qualquer jeito, imagina que a têmpera desse herói também, ele não era uma doçura, né, de pessoa. Porque, pensem comigo, se ele sai de um oráculo, o oráculo fala, matarás teu pai, ele mata o primeiro homem que ele encontra mais velho, não dá assim, né? Mas foi o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu. Ele, o velho, o Laio, que era o Laio, né, ele não sabia, ele pega o cetro e bate na cabeça de Édipo. Aí Édipo fica furioso e num ataque de fúria mata todos, sobra um, que foge. E esse um vai ser um personagem importante na nossa história. Na hora do vamos ver e dizer quem é quem, ele vai ser fundamental. Ok, até aqui? Muito bem, aí ele se direciona para Tebas. E lá em Tebas estava acontecendo algo terrível. A famosa esfinge estava colocada, né, na entrada da cidade, colocando lá o seu enigma e dizendo, decifra-me, eu devoro-te. E com isso ela já tinha devorado muitos tebanos, estava causando um problemão, e Édipo vai lá e ela pergunta qual é o animal. Vocês conhecem esse enigma, claro, né? Mas eu tenho que repetir. Qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, na hora do almoço com 2 e à noite com 3? E Édipo fala, o homem. E aí a esfinge se mata, e como o rei havia morrido, havia lá um prêmio de que quem conseguisse finalmente vencer a esfinge se casaria com quem? Com a Jocasta, que é a rainha de Tebas, certo? E assim foi feito. Olha, tudo parecia ir muito bem, tanto que eles tiveram 4 filhos. Olha aqui o nome. Não está aqui, peraí. Aqui. Ó, o Etéocles, o Polinices, nomes lindos para filhos, né? Quem não tiver. Antígona e Ismênia. Antígona deve ser muito conhecida de vocês também, porque tem uma tragédia também do Sófocles muito famosa chamada Antígona, né? Então eles tiveram tempo de ter 4 filhos. E tudo ia bem em Tebas, até que uma peste terrível começa a assolar a cidade. E é neste momento que a nossa tragédia começa, quando a peste se instala em Tebas. E aí o pessoal vai procurar Édipo, que anteriormente já havia salvado a cidade, e agora o povo quer que ele a salve novamente. E nesse ponto começa a tragédia. E aqui eu queria colocar algumas coisas. Alguns helenistas veem em Édipo a tragédia do destino, por excelência. É a tragédia que mais trabalha com a questão do destino. Mais ou menos, eu diria. Por quê?
Sim, o Édipo mata o pai, se casa com a mãe, mas tudo o que acontece na peça de Sófocles, do prólogo ao final, é pela livre escolha de Édipo, porque o oráculo só falou, matarás teu pai, casarás com a tua mãe. Não falou para ele investigar até o fundo quem era o assassino de Laio. Então, as atitudes que ele toma nessa tragédia faz parte do livre-arbítrio dele, ok? Então, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Coloquei para vocês os personagens dessa tragédia. Quem são? O Édipo, né, que dispensa a apresentação, né, já contei quem é. Um sacerdote, eu coloquei os personagens na ordem que eles aparecem em cena, tá? Então, o sacerdote, quem é esse sacerdote? É um sacerdote de Zeus que vai liderar o pessoal de Tebas para ir pedir ajuda para o Édipo. Depois vem Creonte. Creonte quem é? Creonte é o irmão de Jocasta, portanto, cunhado e tio de Édipo, né? E o coro, eu vou explicar agora também como funciona uma tragédia, porque eu espero que todos saiam daqui, comprem alguma das traduções do Édipo Rei e leiam. Então, por isso, eu vou dar algumas explicações técnicas também, porque é isso que eu quero que aconteça, tá bom? Bom, aí, sempre uma tragédia grega tem uma parte cantada e outra parte falada. São os episódios e os cantos corais. Toda tragédia é constituída dessa forma. E em cada uma das tragédias, o coro forma como que uma personagem coletiva. E geralmente o coro numa tragédia, ele é impotente para a ação. Mas em compensação é através dos cantos corais que são veiculadas as máximas que são importantes, que norteiam aquela comunidade. E que representa o pensamento do homem comum de Atenas do século V. Ok isso? Neste caso, o coro é formado pelos anciãos de Tebas. Tá? Depois temos o Tiresias. Tiresias é o grande adivinho das tragédias gregas, né? Tiresias é também bem conhecido, é um vate, ele é cego e ele vai estar por aqui também. Jocasta, que é a irmã de Creonte, rainha de Tebas, esposa de Laio, mãe de Édipo e sua futura esposa também. E mãe de seus filhos. Aí começa a confusão, tá? Mas tudo bem, vocês estão acompanhando, não estão? Bom, aí temos também, vamos ter a figura de dois mensageiros. O primeiro mensageiro é um que vai chegar lá numa hora crucial da trama, que ele vem de Corinto para dar a notícia que o rei de Corinto havia morrido. Esse é o primeiro mensageiro. Tem o servo de Laio, que é aquele único sobrevivente da encruzilhada. E um segundo mensageiro, que ele vai ter um papel muito triste, que é narrar para a gente o que aconteceu dentro do palácio. A morte de Jocasta, estou dando spoiler, mas acho que não é tanto assim, porque todo mundo sabe que a Jocasta não resiste a tanta novidade, né? Então ela se suicida. Bom, e ele que vai contar como que Jocasta se suicidou e como o próprio Édipo furou os olhos, tá? E esses são os personagens da peça. Bom, isso aqui depois, isso está filmado, vocês vão assistir o filme, depois vocês tirem uma foto dessa tela, porque aqui eu quis dividir qual é a estrutura dessa tragédia, dizendo que parte corresponde a quais versos, para ficar mais fácil, tá? Então, assim, como que era uma tragédia? Como funcionava uma tragédia? Vou ser breve, espero. Bom, meia-noite. Alguém tem pressa de ir embora? Não. Então tá bom. Então a noite é uma criança, né? Depois a gente pede o vinho, vai servindo o vinho, a coisa continua. Tá bom. Bom, então, é assim, a estrutura da tragédia é assim, qualquer tragédia segue esse esquema. Primeiro, existe aquilo que se chama prólogo. No prólogo, um ou mais personagens acabam situando aqueles que vão assistir a tragédia, ou no nosso caso, que vão ler a tragédia, do que se trata aquele drama, né? Então, esse é o prólogo. Quando o prólogo acontece, eu não sei se vocês se lembram, se está assim no imaginário de vocês, um teatro grego. Lembram que tem a orquestra, as arquibancadas, né? E a esquené, que é o que hoje seria o nosso palco, né? De onde vem a palavra cena, cenário, tudo mais.
Então, o que acontece? Esse prólogo é falado na esquené. E quando ele é falado na esquené, o coro ainda não está na orquestra. Aí, o próximo passo da tragédia, que se chama párodo, corresponde ao primeiro canto coral de uma tragédia, que é o canto que o coro executa, cantando, dançando, para entrar, cada um, metade do coro de um lado, outra metade do outro do teatro, e eles entram e se colocam na orquestra, de onde não sairão por nada. Nunca o coro vai para a esquené e nunca os atores descem para a orquestra, tá? Aliás, a posição geográfica do coro também é um indício de que ele não pode interferir na ação, ok? Bom, aí a partir daí, né, prólogo, párodo, entrada do coro, vai ser uma sucessão de episódios, cantos corais, episódios, cantos corais. O número de episódios e cantos corais depende da tragédia, varia. Conforme a tragédia é um número, mas é sempre essa sessão, ó, essa situação. Ó, primeiro episódio e, a partir do segundo canto coral, ele sempre vai ter o nome técnico, que vocês não precisam decorar, mas para que saibam, de estásimo. Então, assim, primeiro episódio, primeiro estásimo. Segundo episódio, segundo estásimo. Terceiro episódio, terceiro estásimo. Quarto episódio, quarto estásimo. Então, aqui a gente tem 4 duplas. E, por fim, o êxodo é a cena final da tragédia e que termina com o coro que havia entrado na orquestra saindo. Que eu acho fundamentais nessa tragédia. Não vou trabalhar aqui, não, é impossível, não dá tempo. É uma questão pessoal, eu vejo essa tragédia assim, que é um diálogo, a gente pode conversar isso na nossa discussão, mas é um diálogo que existe entre aquilo que o personagem trágico é, portanto, o seu ethos, o seu caráter, e aquilo que lhe acontece. Então, se há ou não, se o destino, a questão é, será que o destino é algo assim absolutamente transcendente, que não dialoga com a natureza daquele ser que recebe aquele acontecimento destinal? Ou o acontecimento, em alguma medida, dialoga e faz parte do ethos daquele personagem? Eu estou complicando, mas vocês estão entendendo? Juram pelos deuses? Então, existe um aforismo que eu não coloquei aqui, mas não resisto de falar, só para jogar assim, para vocês ficarem inquietos, que é um aforismo de um filósofo pré-socrático, que eu gosto muito, que se chama Heráclito. Ele diz em grego, porque tá fácil, então eu falo um pouco em grego, certo? Aí, seus amigos. Não, mas é muito legal. Esse daí, quem já teve aula comigo sabe, decora esse, porque eu adoro falar desse aforismo, que é o seguinte, olha lá. Quer falar? Quer falar, Isabel? Ah, bem que eu gostaria. Então, é possível, Meus alunos, fazer assim, claro, como não. Mas olha que lindo, olha que sonoridade bonita. Ethos antropoi daimon. Não é bonito isso? Mesmo que a gente não entenda? Ethos antropoi daimon. O que é isso? São 3 palavras só. Ethos significa caráter, antropoi, de antropos, homem, né? Só que está num caso em grego, que é o dativo, que significa no que diz respeito ao homem, para o homem, né? E daimon. Daimon é uma palavra que ela é um termo genérico para divindade. Quando não se pode ou não se quer especificar de qual divindade está falando, se diz daimon. Mas como o uso desse termo, desde a época, desde a Ilíada até a tragédia, ele caminhou, ele foi mudando e ele foi tomando um caráter de, primeiro, divindade destinal, ou seja, aquela que preside o destino ou de uma pessoa, ou de uma comunidade, de uma família, e acaba por ser possível traduzir daimon por destino. Então, olha o que diz esse aforismo. O caráter é para o homem o seu destino. Só que nesse aforismo, tanto a palavra caráter quanto a palavra destino, está num caso grego que pode ser o sujeito. Então, ela pode ser lida daqui para cá e daqui para lá. Ou seja, o caráter é, no que diz respeito ao homem, o seu destino, ou o destino é para o homem o seu caráter. Então, essa é uma questão, eu coloquei assim, se esse Édipo me sai lá do oráculo, o oráculo diz que ele vai matar o pai, ele podia se conter um pouquinho, né, ser um pouco mais comedido e não matar o primeiro que encontrasse, certo? Então, isso mostra que a têmpera de Édipo também não é aquela doçura, certo?
E a outra, essa é uma questão pessoal que eu gosto de trabalhar. Depois, se vocês quiserem, tem lá um artigo que eu escrevi para a Sociedade de Porto Alegre, lá para a revista lá acho que é ID. Não, acho que é de São Paulo, porque chama ID a revista. Acho que é de São Paulo. E que tem isso, Destino e Caráter no Édipo Rei de Sófocles. Eu posso mandar para a Laís, se vocês têm aqui, aí a Laís manda para todos. Só que você me cobra, que eu vou esquecer amanhã, né? Então, tá bom. Aí, gente, então, existem na peça 3 oráculos, além das profecias do Tiresias, que permeiam e dão um fio condutor para a peça, né? O primeiro oráculo é um oráculo que acontece no tempo real da peça, que é o oráculo que Creonte, mandado por Édipo para Delfos, para saber, e afinal de contas, o que é essa peste, volta contando, certo? Esse é o primeiro. O segundo é um oráculo que, em um determinado momento, vocês vão acompanhar comigo, Jocasta conta para Édipo, né, que Laio havia recebido, e dizendo que o filho de Laio o mataria, mas imagina só, ele foi morto numa encruzilhada por bandidos, né? É o que ela, por isso que a gente não deve levar a sério o oráculo. Vocês vão ver, ela fala mais ou menos isso, né? E o terceiro oráculo é esse oráculo que eu já contei para vocês, que num determinado momento ele, o Édipo, vai contar para a esposa a sua história. Imagina, eles já tiveram 4 filhos e ele não me conta a história. Faltava comunicação também, né? Não parece? Bom, e além do que, os vaticínios que Tiresias vai fazer logo no começo da tragédia. Mas o que está em jogo aqui, gente? É muito legal o que está em jogo aqui, que é uma contraposição entre o conhecimento humano, que por maior que seja, o Édipo é aquele que decifra enigmas, nunca vai conseguir fazer frente à onisciência divina, né? Então, é muito interessante como durante a peça, alguns personagens, sobretudo Jocasta, o próprio Édipo, negam a veracidade dos oráculos, mas eles se cumprem, né? Então, quer dizer, por mais habilidoso que seja um humano imortal, a sua habilidade não chega aos pés da onisciência divina. Isso é uma das coisas que a tragédia trabalha. Então, é saber humano versus saber divino. O prólogo é o seguinte: é muito interessante como Sófocles constrói a tragédia, porque nesse prólogo, Édipo ele é exaltado ao máximo. E isso cumpre uma função também na estrutura dramática, porque ele começa, como diria meu avô, por cima da carne seca. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas ele começa assim muito, né? Os adjetivos usados para ele, que ele mesmo usa, ele se diz o kleinos Oidipus, quer dizer, o glorioso Édipo, porque ele tem muita moral, porque ele salvou a polis, né? E o jeito que o povo vem para falar com ele, vem coroado. E esse costume de ser coroado acontecia quando iam consultar os oráculos ou iam para uma festa religiosa, ou seja, está relacionado ao divino. Então, eles se paramentam como se fossem consultar um oráculo para pedir a ajuda de Édipo, porque a peste está fazendo um estrago terrível em Tebas. E eles são conduzidos por um sacerdote de Zeus, tá? E aí, eu até coloquei algumas passagens que é dito sobre ele, né? E ele fala assim que ele já teve a ideia de mandar Creonte até o oráculo para perguntar, né, a Apolo, ao oráculo, o porquê da peste. E eles estão aguardando Creonte voltar, né? Quando Creonte chega, aqui já tem uma ironia trágica muito interessante, porque eu quero que vocês observem como o próprio personagem constrói a sua ruína. Ele mesmo, ele não precisava fazer o que fez, dizer o que disse. Outra coisa que não vai ser possível mostrar aqui, mas que eu acho assim, isso tecnicamente se chama ironia trágica mesmo, mas como as palavras ditas por Édipo, como ele, e eu arriscaria dizer que nós todos aqui, nem sempre a gente alcança a extensão dos significados das próprias palavras que dizemos. Então, isso na tragédia do Édipo é magistral. Leiam o texto e prestem atenção. Ele fala o que é, mas sem saber o que está falando direito, mas é aquilo que acontece, né? Então, a primeira armadilha que ele monta para ele mesmo é que quando Creonte chega, Creonte fala: olha, Édipo, você quer que eu fale
na frente, faz de conta que eu sou o Creonte, né? Você é o Édipo, eu não quero ser o Édipo, e vocês são o povo que vieram aqui pedir ajuda para o Édipo, né? E eu pergunto, olha, cheguei sim do oráculo e tal, tenho que dizer, você quer que eu fale para todos ou vamos falar em particular? O que você acha que o Édipo responde? Fale para todos, porque a minha dor é muito mais por vocês do que por mim mesma, etc e tal. Então, aí já é a primeira armadilhazinha que ele faz para si próprio, porque se ele tivesse falado no privado, a coisa poderia ser contornada. Porque outra ideia muito clara que existe entre os gregos é que, assim, uma coisa antes de ser dita tem uma possibilidade de não acontecer. Uma vez dito, está dito, né? Bom, e aí, qual que é a resposta do oráculo? A peste que está acontecendo é porque a morte do rei não foi vingada. Então é preciso encontrar e expulsar ou matar, né, aqui de Tebas, o assassino de Laio. Então, o tema dessa tragédia é quem é o assassino de Laio. E eu diria que a maior riqueza dessa tragédia, que acontece com Édipo, e que eu acho que em alguma medida pode acontecer com todos nós, é que Édipo começa essa peça acreditando-se um, e ele vai se descobrir absolutamente outro. Isso, esse desconhecimento de si, e que ainda leva a situações funestas, eu acho que é um carro-chefe dessa tragédia, né? Então, ele diz, é preciso expulsar o miasma. Vamos ver o que vai acontecer com essa história. Porque a explicação que é dada para Édipo, que a confusão era tanta na época que o rei morreu, tinha lá uma esfinge que estava fazendo um estrago, que não houve espaço para que eles investigassem melhor a morte, né? E Édipo é muito interessante, porque ele diz assim, que ele vai lutar por Édipo, ainda não é nessa passagem, um pouquinho, eu acho que eu coloquei ela aí também, mas num determinado momento, primeiro ele diz, eu vou perseguir, eu vou descobrir, eu vou até o fim para saber quem é o assassino de Laio, porque quem fez isso para Laio, agora eu estou ocupando a posição de Laio, pode querer fazer para mim também. Só que aí ele usa, olha uma ironia atrás, eu gostaria de ter colocado todas, mas eu coloquei algumas, né? Então diz aqui, ó, pois o assassino de Laio pode querer atingi-lo, né? Atingir-me, né? No caso, Édipo falando, com a mesma mão. E olha a ironia, ele não sabe, isso que eu estou dizendo, a impossibilidade de conhecer profundamente o significado das palavras, porque, na verdade, é o que vai acontecer. Ele foi o assassino de Laio e ele vai cegar a si próprio. Olha que bonito, não é lindo isso? Não é emocionante? Bom, aí vem o párodo, que agora vocês já sabem muito bem que o párodo é a entrada do coro em cena para ficar na orquestra, né? E, assim, resumindo, né, esse párodo, esse canto coral, o coro canta todas as mazelas que estão acontecendo em Tebas, nada progride, a terra não produz frutos, as mulheres grávidas não chegam a dar à luz, as crianças morrem antes de nascer, enfim, tudo é morte em Tebas. Os mortos estão na rua e contaminam os vivos, é uma situação de peste, né? E aqui eu coloquei, que pensem bem comigo, né? Peraí, vamos ver se eu consigo. Mas olha o que eu escrevi aqui, que o Édipo Rei, ele foi escrito entre 429 e 25, ou 430, depende do autor, né? E 25. E eu não sei se vocês se lembram, mas em 429, quando eu falo que a tragédia dialoga com aquele momento histórico em que ela foi concebida, em 429 estoura, na verdade em 430, uma peste terrível em Atenas. Peste que vai, inclusive, tirar a vida do grande estratego ateniense, que é o Péricles. Péricles morre em 429 por conta dessa peste. Então, claro que a gente não deixa de perguntar se não há eco nessa tragédia de Sófocles da peste que estava acontecendo em Atenas, ok? Bom, e aí, claro, ele vai invocar a ajuda de alguns deuses. E ele invoca a ajuda de Zeus, de Atena, Ártemis, Apolo e Dioniso.
E aí vem o primeiro episódio. O primeiro episódio, Édipo vai aparecer como uma espécie de detetive, né? Ele está, assim, investigando mesmo e profundamente quem é o assassino de Laio. Então ele diz o seguinte, faz de conta agora que eu sou Édipo, vocês, o povo de Tebas. Ó povo de Tebas, é o seguinte, se alguém aqui sabe quem é o assassino, que fale, porque será altamente recompensado. Se alguém aqui está implicado no crime, fale também, porque não vai ser, a única pena que você sofrerá, né, será o exílio e não a morte. Agora, se alguém aqui sabe e não falar, esse eu amaldiçoo, etc e tal. E amaldiçoa, aí vem a segunda ironia profunda e trágica. Ele amaldiçoa o assassino de Laio. Ele próprio amaldiçoa sem saber que ele é o assassino. Por isso que é cuidado como a gente julga os outros, né, deseja as coisas, que a gente nunca sabe como isso pode voltar. A tragédia tem muita coisa prática para ensinar, sabe? Mas não é o caso agora. Mas então, não, mas vocês entenderam essa ideia? A ironia trágica que tem aqui, ele não precisava falar tudo aquilo. E ele, se vocês lerem o texto, ele vai fundo na maldição que ele faz para o assassino. E fala, olha, nem vocês todos estão proibidos de receber este ser na casa de vocês, porque senão vocês também serão expulsos. Quer dizer, ele fecha todas as portas e possibilidades para ele próprio, ok? Bom, aí ele diz, aqui tem uma ironia trágica maravilhosa, que é o seguinte, ele fala que combaterá por Laio como se ele fosse seu pai. Olha só, e olha aquilo dele fala o que é, mas não sabe o que está falando. E tem mais um detalhe, eu coloquei aqui aquela árvore genealógica dele no começo, porque o texto nesse momento cita, né? Agenor, Cádmo, Polidório, Lábida, Laio, Édipo. Isso é uma coisa conhecida na cultura grega, que quando você vai fazer um juramento, e é o que o Édipo está fazendo, jurando que vai encontrar o assassino e vai acabar com o miasma, é interessante que a pessoa, para dar peso ao seu juramento, ela jurava por todos os ancestrais. E o Édipo aqui cita todos os ancestrais de Laio, que são, não por acaso, os próprios ancestrais. É incrível isso, né? E aí o coro sugere para Édipo que ele consulte Tiresias. E aqui tem uma coisa importante. Ele fala, Creonte já havia, o cunhado, Creonte já havia me sugerido para consultar Tiresias, e eu já tomei essa atitude, já mandei meus servos irem buscar o velho Vate, né? Bom, aí, vamos lá. Aí, quando Tiresias chega, ele faz de tudo, porque Tiresias sabe que Édipo é o assassino, mas ele não quer complicar a vida do Édipo. Então, ele começa a enrolar e, não é bem assim, não sei bem, não sei o quê. E o Édipo vai ficando, esse é outro ethos, né, o caráter do Édipo, ele vai ficando furioso. E aqui tem uma outra coisa muito interessante, a precipitação com que a gente se enfurece e toma atitudes nesse estado. Porque ele começa a dizer, ele já, quando o Tiresias não quer dizer quem foi, ele fala, já sei, você não quer dizer? Porque você arquitetou o plano. Não matou porque é cego, porque é velho, não sei o quê, mas você deve ter arquitetado o plano. E tem mais, na hora ele fala, e você está de concluo com Creonte, porque não é à toa que Creonte que me mandou te buscar, vocês querem tomar o meu poder. Olha só, tá certo que ele decifrou a esfinge, mas olha como ele se permite ir longe nas suas deduções, né? Então, deixa eu ver. E aqui tem tudo que eu coloquei em amarelo são, assim, os questionamentos do saber divino, ou seja, através dos oráculos ou de outras situações. Então, o que acontece? Num determinado momento, quando ele é muito apertado, ele fala, tá bom, tu és o assassino que procuras. Tiresias falou. Por isso que ele não tem dúvidas que Creonte e eles estão assim para tirar o poder dele, né? E aí ele fala assim, mas escuta só, você não é o adivinho? Tem até lógica isso que o Édipo fala. Por que você não decifrou o enigma da esfinge? Mas eu, pela minha inteligência, decifrei, olha ele se achando aqui, né? O orgulho. Eu, pela minha inteligência, decifrei e não observando o voo dos pássaros.
Então, isso, o voo dos pássaros, era uma forma possível de adivinhação na Grécia. Quem tinha essa oniromancia, não, isso é de sonhos, bom, mas enfim, quem sabia adivinhar o porvir a partir do voo dos pássaros, fazia isso. Então, Édipo, nessa hora, ele fala que é pela inteligência, a palavra em grego é ginomé, né? E que ele decifrou, e não tendo aprendido dos pássaros. Então, aqui mostra ele contrapondo o seu saber humano ao saber divino. Muito bem. Aí Tiresias responde que não, ele não serve Creonte, mas ele serve Apolo, né? E profetiza o total desmoronamento. A tragédia podia acabar nesse episódio, porque aqui o Tiresias fala tudo que é para o Édipo. Mas é também outra coisa interessante, né? Como a gente não quer ver o que é, o real. Daí, num determinado momento, ele falou assim, e você pode falar o que quiser para mim, porque você nem sequer vê, né? Você nem sequer vê. E, então, você não pode ter um conhecimento maior do que o meu, e papapá. Daí ele fala assim, você está menosprezando o meu saber, mas os seus pais não. Quando ele fala, não coloquei isso na tela, mas estou contando. Quando ele fala, mas seus pais não, ele fala, peraí, mas quem são meus pais? E aí o Édipo fala para ele, ué, acaso não és tu o melhor em descobrir tais coisas? Quer dizer, ele dá uma cutucada. E ele diz, o Édipo, insultas-me naquilo em que me descobrirás grandioso, grande, o Édipo. Então, quer dizer, ele se acha. E aí a resposta do Tiresias é fantástica. Ele diz, mas é certamente esse fato, em grego essa tyke, que o destruiu. Porque por ele saber, né, ele primeiro que decifrou o enigma da esfinge e por isso casou com a Jocasta e deu no que deu, e matou e tal. Bom, então aí antes de partir, é muito forte esse episódio, porque antes de partir, e é bonita a construção, ele fala tudo para o Édipo, eu não vejo. No entanto, você que vê, não vê com quem está casado, com quem gerou filhos, o que é dos... Sabe? Então ele fala tudo ali, poderia ter acabado a tragédia, mas o Édipo, e eu acho isso extremamente sintomático, não acredita em nada, não aceita nada. Eu acho que a gente age mais ou menos assim, que nem o Édipo também, não em situações tão drásticas. Aí o primeiro estásimo... o coro fica muito apreensivo com tudo que ele ouve, mas ele termina esse canto coral ainda solidário a Édipo. Ele falou, bom, que eu saiba, eu não conheço nada. Será que os Labidácidas tinham alguma rixa lá com Pólibo? Pólibo é o suposto pai de Édipo em Corinto. Bom, mas até que eu saiba alguma coisa concreta, na prática, eu não sei nada que desabone o caráter de Édipo. Então, quer dizer, nesse canto coral, o coro ainda está solidário ao nosso protagonista, né? E ele fala lá, são terríveis as palavras do adivinho. Teria Édipo algum problema com os Labidácidas? Mas o coro nada sabe, agora ou no passado, que desabone a fama de Édipo. Aí ele termina, eu coloquei em amarelo, porque o próprio coro, é tão difícil para o coro supor que aquilo possa ser, que ele fala, bom, não vou tirar jamais, o coro geralmente é piedoso aos deuses, não vou questionar o saber divino. É claro que os deuses sabem tudo sobre os mortais, mas o Vate pode errar, ele é humano. Então o coro resolve lá momentaneamente o problema dessa forma. Bom, aí entra em cena Creonte, porque Creonte chega, ouviu dizer que Édipo está falando barbaridade sobre ele e ele chega para saber o que acontece, né? E aí o Édipo vai acusá-lo de ter feito um complô com Tiresias, porque ele pergunta, escuta, na época Tiresias me falou que era eu que tinha matado Laio, aí o Creonte responde, não que eu tenha ouvido. Então por que ele veio falar só agora? Então só pode ser todos os indícios Édipo ia reunindo para acreditar que os dois eram culpados de um complô e não que o Tiresias tenha falado a verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí o Creonte, ele vai justificar de uma forma que também aparece, por exemplo, no Hipólito de Eurípides, dizendo o seguinte, é muito melhor ser amigo do rei do que rei.
né? Porque ele pergunta assim, mas escuta, você não é casado com a minha irmã? Sou. E você não faz tudo que a minha irmã quer? Faço. E eu não sou o terceiro nessa situação porque eu sou seu cunhado? É. Então eu vou dizer, as pessoas aqui de Tebas, quando precisam alguma coisa de você, vêm falar comigo. Eu tenho um status assim, eu sou considerado, eu sou paparicado, não sei o quê, e não tenho as preocupações e as obrigações de ter o cetro. Então, por que eu ia querer mudar isso? Mas Édipo não está ouvindo, não quer saber. E aí, eu acho tão bonitinho, fiz em casa, todo mundo decorar essa frase, meus filhos, só os netos, são muito pequenos ainda não. Mas eu acho tão bonito, né? Meus filhos, meu marido, todos falam essa frase, vou ensinar para vocês, que é muito linda. O que fala o Creonte para o Édipo? Ele fala assim... Cronos dikaion andra deikinos simonos. É tão lindo isso, eu vou repetir. Nossa, eles decoraram Isso é lindo, grego, sabe? Todos podem ligar e perguntar. Tá. Mas é lindo isso, ó, gente, ó, vou repetir para ver se vocês entendem agora, tá? Cronos dikaion andra deikinos simonos. Que significa? Cronos é o quê? O tempo, né? Só o tempo revela o homem justo. Nós vamos ficar em português. É melhor, né? Tá bom, não vai cair na prova, não vai. Por enquanto não, por enquanto não. Bom, e aí, olha lá, só o tempo revela o homem justo. Em português eu coloquei lá, tá? Então, Aí, olha só, o coro, que sempre faz uma intervenção assim, preciosa, né? Ele, nessa hora, porque o que o Creonte fala? O que? Você vai me exilar? Sabe o que o Édipo responde? Não, eu quero a sua morte. Olha como estava o Édipo, né? Aí o coro fala para o Édipo, olha, pensar com tanta rapidez nunca leva a boas coisas, mas o Édipo não quer saber. E aí Creonte, gente, faz um juramento. Isso é muito sério, a partir do momento... Hoje não vale muita coisa o juramento, mas naquela época, quando você fazia um juramento, isso daí era definitivo. E nem o Creonte dizendo que ele queria ser a pior das pessoas, viver exilado, não ter nada, não onde dormir, não, caso uma parte mínima do que Édipo estivesse falando sobre ele fosse verdade. Mas Édipo não reconhece, só que quando ele está no momento já de querer decretar a morte de Creonte, entra quem em cena? Jocasta. Exatamente. E aí a Jocasta fala, dá um puxão como mãe, né? Como mãe, ela dá um belo puxão de orelha nos dois, fala, mas que vergonha, vocês aí com questões, quando a polis perece, vocês aí com questões, né? Bom, aí o Édipo, devido à intervenção de Jocasta e do coro, deixa o Creonte sair, mas não é que ele acreditou. Ele fala, onde você for, meu ódio te acompanhará. Eu estou fazendo isso pelo coro, porque são anciãos, pelo respeito ao coro, mas meu ódio vai te acompanhar. Bom, aí o Édipo, daí a Jocasta fala assim, mas escuta, afinal de contas, o que aconteceu? Qual é o problema? E ele conta tudo. Ele conta que eles estavam em concluio, porque o Vate, né, o adivinho, disse que ele havia matado Laio, ele era o assassino de Laio. Aí a Jocasta fala, mas que bobagem, você está preocupado por isso, olha só. Não, a arte da profecia não interfere nas questões humanas. Sabe por quê? Porque quando, né, a gente era jovem, Laio recebeu um oráculo que ele ia ser morto pelo filho. E, na verdade, ele foi morto lá por ladrões em tal lugar, numa encruzilhada assim, assado. Aí a coisa pegou, ele ficou assim transtornado, porque ele falou, nossa, foi no mesmo lugar que eu matei alguém ali, não sei. E ele vai investigar melhor aonde foi exatamente, né, que esse negócio aconteceu. Aí ela vai explicar que o Laio tombou na encruzilhada, exatamente ela descreve o local onde Édipo havia matado aquele senhor, né? E aí ela falou, e como era o Laio? O Édipo pergunta, as feições dele eram muito semelhantes às suas. Gente, só não entende quem não quer, né? E o Édipo ouvindo aquilo lá, ó, tá vendo? Ó, seus traços assemelhavam seus de Édipo. Aí ele conta que a escolta do rei, aqui que a gente fica sabendo, na verdade, na peça, tinha 5 pessoas, o único sobrevivente, olha só, porque ela fala assim, não, sobrou um. E ele fala, muito bem, então vamos chamar, onde que está esse um, né, o servo? Ela falou, então, pois é, quando ele viu que você estava reinando em Tebas, ele pediu para ser afastado para o campo. Sim. E mesmo assim não caiu a ficha ainda, né? Isso porque ele é o grande decifrador de enigmas, né? Bom, para vocês verem que interessante, quando a coisa é com a gente, a nossa competência de cegueira não tem limite, né?
Então aí, só nesse momento que ele vai contar aquela história que eu já contei para vocês, e vou pular, porque eu já contei. Que ele estava, uma pessoa bêbada falou que ele foi lá, e que aí ele matou uma pessoa ali naquela encruzilhada. Então veja só. Aí, nesse momento, como eu escrevi aqui, o Édipo ele já cogita ter matado Laio, mas em hipótese alguma ele ainda cogita que ele seria o filho de Laio, né? E, bom, e aí, mas ele tem medo, tanto que ele tem medo de ir para Corinto e acabar matando o pai e se casando com a mãe e tal. E a esperança dele é chamar essa pessoa que foi mandada para o campo para que ele venha e será que ele vai sustentar a versão de Jocasta de que bandidos, ladrões mataram Laio? Porque ele era um só. E se o servo que estava ali presente sustentar essa versão, não fui eu. Então, a esperança dele reside em trazer esse servo de volta, né? E aí Jocasta vai reiterar nesse momento a sua descrença da profecia, né? O filho de Laio, ela vai contar que o filho de Laio morreu quando pequeno, por isso que não vale a pena acreditar em oráculo. Vocês percebem a ironia, né, que tem aqui? E aí vem o segundo estásimo, ou seja, o segundo canto coral. Aí o coro, o que acontece? O coro, lembram que no primeiro canto, né, na verdade o párodo, quando ele entra, ele vai narrar a situação de Tebas. O segundo canto, ele fica preocupado com a fala, né, do Tiresias, mas ele diz que não sabe nada agora, nem no passado, que desabone o Édipo. Nessa, ele já vai pedir para que os oráculos se cumpram. Porque se os oráculos não se cumprirem, como fica a ordem divina? Como fica, né, a crença nos deuses? Ele até diz, para que eu vou me colocar em coro? Porque os coros, na prática, existiam para cantar em devoção aos deuses. Então, ele até se coloca dessa forma, né? Então, faz uma prece, daí ele faz uma prece para que o destino, a moira, lhe conceda ser sempre de acordo com as leis sagradas, no dizer e no agir, etc. E termina por dizer que a híbris, essa palavra aí, né, a desmedida, é algo que gera uma tirania, no caso ali o Édipo, né, ele está olhando para o Édipo, e quando essa híbris vai se inflando, aí ela despenca no abismo da Ananke, da necessidade, e aí é a tragédia, não tem mais conserto. Então, esse canto é bastante significativo. Tudo bem, gente, até aqui? Então, vamos lá para o terceiro. Bom, esse terceiro episódio, super importante, começa com Jocasta indo até o templo de Apolo, levando oferendas e explicando para o coro que ela está fazendo isso porque Édipo está muito atormentado, ele já não consegue pensar com clareza, ele está muito triste, então ela estava levando oferendas para Apolo. Quando ela está lá, chega o mensageiro de Corinto. Alguém sabe, fala com o coro, onde seria o palácio de Édipo, a casa de Édipo? Olha, sim, é ali e tal, mas a esposa dele e mãe de seus filhos, é muito interessante que esposa e mãe, no verso grego, estão juntos, então também tem uma ironia nessa construção. A esposa e mãe de seus filhos está ali. Aí vem o mensageiro e fala com Jocasta. Olha, vim de Corinto trazer uma notícia que pode ser boa, mas pode ser ruim. É ruim porque o Édipo vai perder alguém querido, mas é boa porque agora eu vim informar que ele é o novo rei de Corinto também. É claro, se ele é filho, o único filho lá, morreu o rei, ele será rei. Ela fica assim, felicíssima, e fala, manda correndo, vamos chamar o Édipo lá, né? E aí é claro que ela vai falar, tá vendo, Édipo, eu não disse que é uma bobagem pensar esse negócio de oráculo, porque seu pai morreu e nem foi você que matou. Olha que lindo, né? Então, vamos ver lá. Chega o mensageiro e diz que Políbio morrera. Políbio, às vezes, aparece, conforme a tradução, em Pólibo. Pólibo é a transliteração do nome em grego. Então, sei lá, por exemplo, o Torrano fala Pólibo, o Trajano fala Políbio, mas é o mesmo personagem, não fiquem aflitos. Amigos íntimo de Laís. Bom, aí a Jocasta apressa-se a avisar o marido e interpreta a morte de Políbio como a negação das palavras de Apolo. Claro, né? Édipo, outrora com medo, fugia para não matar esse homem, que agora, pela sorte, pereceu, não por ele.
Esse eu aí sou eu. Mas quer dizer que eu sempre coloco, quando a tradução é de alguém, eu coloco o nome. Como sou eu fiz eu, entendeu? Claro, Laís, porque eu sempre cito o tradutor. Então, bom, então tá. Aí, então, entenderam? Bom, vamos para a próxima. Aí, o Édipo ecoa a Jocasta e ele questiona qual é o sentido de considerar, então, as palavras oraculares. Seu pai não seria morto por ele? E agora foi pela Trique, ele até usa a palavra Trique, não por mim, né? E aí a Jocasta coloca mais lenha nessa ideia e diz que não há mesmo previsões seguras, né? Qualquer medo baseado em profecias deve, portanto, ser deixado de lado, né? E Édipo, mas olha só, o pai morreu, mas qual é a preocupação de Édipo agora? Vai que ele vai dormir com a mãe, casar com a mãe, entendeu? Então ele não quer voltar para Corinto mesmo. Sim. De jeito nenhum, nem com o pai morto ele quer voltar para Corinto, porque ele ainda pode casar com a mãe, né? Então veja também, Suzana, por exemplo, que essa leitura do Freud, genial, mudou, assim, mas é diferente, porque nunca houve, pelo menos consciente, pelo contrário, ele fez de tudo para fugir dessa ideia, não que ele quisesse dormir com a mãe, né? Bom, então aí, ó... Bom, Édipo ainda receia dormir com a mãe e cumprir a segunda parte do oráculo. Agora vejam o que diz Jocasta, que é interessante, né? Não te amedronte o enlace. Não sei se vocês conhecem essa passagem, mas essa passagem é bem interessante. Não te amedronte o enlace com tua mãe, pois muitos já dormiram com a mãe em sonhos. Vou explicar o que é isso. Quem é um fato assim igual a nada, faz sua vida bem mais fácil. Tradução do Trajano, tá vendo? Trajano. Entendeu? Bom, olha só, do que ela está falando aqui? É muito interessante, vou contar para vocês. Existe, quando ela cita, quer dizer, não é certeza absoluta, mas eu imagino que Sófocles coloca isso na peça, porque ele está ecoando uma passagem em Heródoto que conta algo histórico que aconteceu em Atenas. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma época histórica em Atenas que teve uma tirania, a tirania de Pisístrato. E ele teve 2 filhos, Hípias e Hiparco. Hiparco foi assassinado lá por uma história, e o Hípias, quando foi destronado lá, foi tirado da Acrópole, ele fugiu para os persas. Isso está em Heródoto, é a história. Ele fugiu lá para o reino dos persas para pedir ajuda, para voltar com o exército persa para conseguir retomar o poder em Atenas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Porém, no meio, quem conta isso é Heródoto, no meio, quando ele está vindo, ele dorme e sonha que está dormindo, transando com a própria mãe. E ele acorda felicíssimo, porque é o seguinte, existia a ideia de que a mãe, quando você sonha, a mãe também representa a terra-mãe. Então, tem 2 possibilidades quando você sonha que está dormindo com a mãe. Primeiro, você vai morrer, né? Porque você vai de novo para o seio da terra, da mãe, da terra-mãe. E a segunda ideia, você vai conquistar uma determinada terra. Que os sonhos... Aí, se vocês quiserem checar a passagem, está no livro 6 da história de Heródoto, na passagem 107, tá? Bom, já contei isso, passo para a próxima. Então, aí, como o Édipo ainda, ele declara que ele ainda teme o cumprimento do oráculo no que diz respeito à mãe, o mensageiro fala, de quem você está falando? Ele fala, de Mérope. Aí ele fala, não tinhas parentesco com Políbio. Isso é duro, entendeu? Porque ele estava... Imagina, pode voltar à vontade que ela não é sua mãe, né? E aí o Édipo aí começa... Aí existe nessa peça, não sei se vocês já ouviram falar, Aristóteles tem uma obra que se chama Poética, onde ele discute, né, o gênero trágico. E ele fala que uma tragédia vai ser mais excelente na medida em que a trama seja complexa, que exista a ideia da peripécia e do reconhecimento. O que é a peripécia? É a mudança de uma situação no seu contrário. E aí o reconhecimento por parte do personagem trágico de algo que lhe escapava até então completamente. Então, e que a tragédia vai ser mais fantástica ainda quando o momento da peripécia coincide com o momento do reconhecimento, que é o que vai acontecer
nessa passagem do Édipo, porque daí ele começa a falar, né? Mas escuta, como assim? Então eu não sou filho de ninguém? É interessante. Ele falou, não meu, não é meu, nem de ninguém, tá. E ele vai investigando, aí tem o que em grego se chama esticometia, que é cada um falando um verso, um diálogo rápido entre os dois, e aí a verdade vai ficando cada vez mais difícil de ser negada por Édipo, tá? Então vamos acompanhar um pouquinho. Aí então, ele conta que foi ele que entregou Édipo aos reis de Corinto. E ele diz que, ele falou, mas como? Você me achou na rua, me achou aonde, o que aconteceu? Ele fala, não, quem me entregou, você, foi um pastor de Laio, e que é justamente o servo que Jocasta mandou buscar, né? E aí ele vai contar aquela questão dos pés perfurados, que eu já contei, e que fora ele que soltara os pés de Édipo. Ai, que judiação essa criança, né? E aí que eu coloquei aqui em vermelho para vocês acompanharem, oidipus, oideo, o verbo inchar, mas pus, que significa pés, e daí pés inchados, ok? Bom, aí a Jocasta já caiu imediatamente a ficha, claro, a mulher entende... Desculpem os homens, mas é fato, aqui nessa tragédia é um fato irrefutável, que a Jocasta, ó, na hora caiu a ficha, ele ainda vai demorar, vocês vão perceber. Ai meu Deus, falei, vocês ficaram contrariados com a minha declaração? Nada que um vinho não faça esquecer. Então, voltando, né? Então, aí a Jocasta já começa a desconversar, para com isso. Na verdade, 3 pessoas durante a trama vão pedir insistentemente para que Édipo pare a sua busca. Primeiro é o próprio Tiresias, né? Agora vai ser Jocasta, ela implora para que ele pare com a busca. E por fim vai ser o próprio servo que vai chegar, né? Mas ele, como um bom herói sofocliano, isso é uma característica dos heróis de Sófocles, eles não transigem. O que significa isso? Eles vão às últimas consequências, mesmo que essas últimas consequências sejam a morte, enfim, o que for, mas eles não mudam, eles não transigem, não tem jogo de cintura nenhuma, não é? Nenhum. Bom, aí o que acontece, né? Ela tenta desconversar, mas ele responde ser impossível não querer elucidar sua origem. A rainha implora para que ele encerre a busca, diz, pelos deuses, prostonteon, se tem valor a tua vida, imploro, basta o meu sofrer. Por que ela diz basta o meu sofrer? Porque ela já entendeu tudo, ela já sabe, né? Aí ela sai de cena, o coro ainda fala, olha, não gostei do jeito que ela saiu de cena, pode ser que algo mal, algo ruim aconteça. E, de fato, ela sai de cena para a morte. Não dá para sustentar, né? Haja terapia. Talvez tivesse lá muita terapia, a Jocasta conseguisse sobreviver, mas no caso não tinha. Não. Só o Tiresias, que era vidente e não falava coisas boas, então não sei, né? Bom, e aí, e o Édipo, como que o Édipo interpreta? Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando com base na tragédia, não é nada pessoal. Mas como que o Édipo interpreta? Ai, olha só como ela é orgulhosa, ela tá preocupada que eu seja de baixa estirpe, e isso vai diminuí-la na qualidade de minha esposa. Deduziu errado ou não deduziu? E ela já tinha entendido, então é a peça, tá? Então voltemos aqui, ó. Bom, terceiro estágio. Aí é muito interessante, aproveito para contar uma coisa que é um topos, é um tema que se repete nas tragédias. Antes da desgraça total, numa tragédia, existe um canto coral de otimismo. Seria assim, aquele último otimismo antes da queda fatal. É, né? A melhor antes da morte. Né? Exatamente. Olha que coisa louca, mas é mais ou menos mesmo por aí. Bom, aí o que acontece? Qual que é a ideia do coro? A ideia do coro é que ele só pode ser filho de uma ninfa como é de um deus. Por isso que ele foi encontrado no Monte Citerão. Né? Ele só pode ser filho de uma... Então, de quem será que ele seria? E ele diz, amanhã que vai se elucidar tudo isso. Por que vai ser amanhã? Porque o servo que está sendo aguardado vai chegar. Né? Então ele fala, amanhã o Monte Citeron vai ser inigualável na sua glória por ter sido a pátria, a mãe de Édipo, não sei o quê. E Édipo é filho de uma ninfa, mas com quem? Seria com quem? Com Pan? Seria com o próprio Apolo? Hermes? Ou quiçá Dioniso, que estava sempre ali no Monte Citeron? Né? Ok? Bom,
Aí vamos para o quarto e último episódio, porque depois desse só tem o Êxodo, né? Aí esse episódio é terrível, porque aí vai ser a confrontação entre o pastor que chegou do campo e o mensageiro que veio de Corinto. Coitado desse pastor, a hora que vê a situação armada, é pior que Tirésias, porque ele faz de tudo, assim, ele se dá uma de desentendido, ele não quer revelar o que ele sabe, né? Tanto que é por isso que ele fugiu dali. Mas aí o Édipo coloca os dois face to face, né? E para fazer a cariação, e ele é muito pressionado e acaba por revelar. E olha só, eu achei, até coloquei no verso 1169, o servo diz, oi, moi, moi. Oi, moi, moi é uma expressão de lamento profundo, né? Estou diante do pavor de dizer. E veja Édipo, que forte ele responde, e eu de ouvir. Todavia, tenho de ouvir. Então, tem uma dignidade trágica nesse personagem, né? Aí o servo disse que o menino era, sim, filho de Laio, e que Jocasta, olha que terrível, gente, isso aqui dá uma coisa de psicanálise que não é bem o complexo de Édipo, mas olha o que está em cena, porque ele diz assim, que a própria mãe que entregou o filho para ele, e aí o Édipo ainda pergunta, para quê? Para ser exterminado. Olha que terrível isso. Como é que esse pode ser normal, esse coitado? Não é? Difícil, né? Então, é isso. Olha aí, daí o Édipo exclama, mísera mãe, por fim, finalmente, Édipo tudo compreende. E já declara que vê a luz pela última vez. Né? Oi. Bom, aí no quarto estásimo, aí é um canto muito interessante, um canto, se o outro canto foi otimista, que Édipo era filho de Quirrideus, papapá, esse é um canto muito sofrido do coro, né? Porque ele vai refletir sobre a nulidade da existência humana. Então, ele foca nesse canto coral, assim, o que em grego a gente chamaria de instabilidade da tyche, da sorte na vida humana. Então, não é porque hoje estamos todos felizes, todos bem, que amanhã assim estaremos. Não há nenhuma garantia, né? O imponderável permeia a nossa vida e a gente nunca sabe o que vai acontecer. E então ele fala assim, olha, porque quem já recebeu um bem que não fosse destinado a desaparecer? Que é a própria vida, né? Esse é um canto bem forte. Aí ele faz uma comparação, né, que Édipo conseguiu a completa felicidade, porque ele era, nossa, amado, né? Ele casou com a rainha, do nada virou rei, teve 4 filhos, era amadíssimo pelo povo de Tebas, e veja agora, né, como ele se encontra, né? Ele reinou, foi aclamado por todos e reinou na cidade magnífica. Mas agora, quem seria mais infeliz do que ele? Quem teria sofrido transtornos tão selvagens pelo revés da vida? Como Édipo pôde, o coro se pergunta, por tanto tempo estar em núpcias com a própria mãe? Olha, são coisas densas, né? E para daí ele dá uma conclusão nesse canto, dizendo que para a infelicidade do rei, a visão onisciente de Cronos, o tal do Cronos da frase, né, do tempo, o descobriu. Então, também, essa é uma ideia que perpassa toda a literatura grega, que o tempo tudo revela, é uma questão de tempo, né? E daí o coro termina dizendo que gostaria de jamais ter visto Édipo, mas a partir do momento que ele declara isso, ele fala, não é bem assim, porque durante um tempo foi graças ao Édipo que eu pude dormir, porque ele venceu a esfinge. Então, nada não se dá para fechar numa posição, né? Tudo tem a sua relatividade. E aí o Êxodo, né? Quando parece que a desgraça é pouca, ainda chega o segundo mensageiro, naquele personagem que eu falei, para contar o que tinha acontecido dentro do palácio. E aqui também aproveito para contar para vocês que era uma convenção do gênero trágico que nunca era mostrado no palco a morte, o assassinato de alguém. A gente não vê Medeia matando os filhos, a gente não vê o Héracles matando os filhos e a gente não vê Jocasta, né, se enforcando e nem o Édipo furando os olhos. Então, tem a figura do mensageiro
que cumpre essa função, que é contar para nós que não estávamos lá o que aconteceu. E o mensageiro fala, olha, eu trago mais desgraças, muita tristeza, sofrimento e dor para aqueles que ainda gostam, que têm algum laço de sentimento com os labidácidas. E aí ele vai contar, daí ele já fala, isso é uma outra forma que funciona nos mensageiros trágicos, que ele fala, Jocasta está morta. Então ele já fala direto ao ponto e depois explica como foi. Ele fala isso, Jocasta está morta, e aí ela vai contar que ela passou pelos vestíbulos, ele viu essa cena, ela passou pelos vestíbulos, foi em direção do quarto, ela parecia tomada de ira, entrou no quarto, bateu a porta, e aí dá a impressão que ele estava espiando pela fechadura, porque se a porta está fechada, como é que ele viu? Então a gente imagina que ele devia estar abaixado lá olhando. E aí é interessante porque, quer ver como eu falei? Isso está no texto, né? Pranteia. Ela vai arrancando os cabelos com as próprias mãos. Essa é uma atitude que era comum de acontecer em funerais. Era uma forma de se prantear o morto, arrancar cabelos, né? Então ela já está arrancando os cabelos lá e vai prantear o leito onde gerou o marido do filho. Pranteia o leito onde gerou do marido o marido, certo? Gerou de Laio o Édipo, e do filho, filhos. É terrível essa situação, não sei que situação podia ser mais terrível, né? Nesse momento, quando ela está assim, Édipo chega aos gritos, arromba a porta e entra, deixando que o mensageiro veja a rainha que está enforcada. Essa é a morte mais comum feminina numa tragédia, é se enforcar, mas existe outros também. Bom, e aí, olha que a cena, é carregado de conotações simbólicas, a forma como ela se mata no leito, naquele tal. E o que o Édipo faz é muito interessante, porque ele solta a mãe. Aí ele tira a fíbula que prendia o péplo materno, que era a mulher dele, quer dizer, quando você tira essa fíbula, cai a vestimenta, ela fica nua. E com essa fíbula que ele tirou da roupa de Jocasta, que ele cega os olhos, que ele fura os olhos. É terrível, né? E aí ele cega os próprios olhos com vários golpes, proclamando que não veria mais nem os males que sofria e nem os males que causara, né? Eu espero que na próxima vez que vocês me convidem, eu venha contar uma comédia de Aristófanes, para todo mundo ir embora feliz, e eu não seja assim uma boca de Cassandra, né? De contar tudo isso. Bom, mas aí está terminando, aguentem mais 2 segundos, o Édipo, aparece a cena do Édipo, né? Entrando em cena, cego, saindo sangue por todo lado, e daí demonstrando, claro, um sofrimento atroz. E o coro lamenta, porque o coro vê nele o sofrimento mais horrível que alguém podia imaginar, né? E pergunta a ele que loucura, né? Que loucura o atingiu. Porque Édipo lhe causa arrepios. Só a visão, o coro, só a visão de Édipo causa arrepios no coro. E Édipo diz que antes tivesse morrido quem o salvara, né? Assim, muita dor teria sido evitada. E aí Édipo quer ser ocultado, né? Chega o Creonte, vai ter um diálogo entre ele e o Creonte. Édipo quer sair o quanto antes, ser exilado. O Creonte já dá uma bronca, porque existia essa ideia que o miasma, né? A mácula de alguém, era para ser compartilhada só com a família. E ele estava ali na luz do sol e o povo estava vendo ele. Então, a urgência de Creonte, agora como governante de Tebas, era logo levar Édipo para dentro do palácio. Mas aí a cena ainda se desenvolve, o auge já passou, mas tem a cena em que ele chama as meninas, né, Antígona e Ismene, diz para Creonte, pede para Creonte que enterre Jocasta com tudo que é necessário, e diz que os filhos homens dele, ele não o preocupam, porque sempre eles vão acabar se virando, mas as meninas ele tem preocupação. Quem vai querer casar com uma filha de Édipo? Quem casaria? Você casaria com a Antígona, por exemplo? Com a Antígona? O Ismene, talvez. Não é? Então, aí... A história de Antígona é bonita. Ah, sim, é outra tragédia, mas também morre Antígona. É linda, sim. Mas essa tragédia é belíssima. Vocês não acham? Sim. Muito linda. Ai, que bom que vocês acham. Bom, aí o Creonte, né, concorda
com a ideia de Édipo, dele ser expulso, e eles entram no palácio. Então, a cena final é o coro, e é muito interessante o que Coro fala, né? Ele termina, esse fechamento do coro é assim, olhem, vejam como é instável a vida humana, como é estável a sorte na vida humana, né? Vejam Tebano, esse Édipo, né? O grande decifrador de enigmas. Ele que teve o bem da sorte, da Tyche, e a inveja de todos. Ele pergunta quem não invejou, e muito, a Édipo, né? E agora, né, sofre um desastre completo. Por tudo isso, que nenhum homem afirme que é feliz, até transpor, sem nunca ter sofrido, o umbral da morte. Então, isso é um topos que se repete na literatura grega. Isso está em Heródoto, lá numa história dele lá com o rei Creso da Lídia, essa ideia, não se pode dizer que alguém é feliz antes que ele tenha morrido sem sofrer algo muito complicado, né? Isso está no prólogo, que agora vocês sabem o que é prólogo, né? Da tragédia, de uma outra tragédia de Sófocles, chamada As Traquínias, quando a esposa de Héracles fala, nossa, eu fui tida, quando me falaram que eu ia casar com Héracles, eu fui tida por todos como uma bem-aventurança, e olha como eu estou agora, por isso que não se pode dizer que alguém é feliz antes que tenha morrido, tá? Então, as últimas palavras dele são, ó habitantes da pátria Tebas, vede este Édipo, que os célebres enigmas decifrou e era o homem mais poderoso. Quem dos cidadãos não invejava com ardor a sua sorte? A quão grande escarcéu de terrível desgraça chegou. Assim, um mortal, tendo em vista o último dia, não deve se achar feliz antes de atravessar o termo da vida sem nada doloroso sofrer. Eu. Obrigada.